Muito boa tarde, bem-vindos à Hora da Verdade, espaço de entrevista em parceria com o Jornal Público, hoje com o professor Daniel Bessa, economista, gestor, antigo Ministro da Economia e agora membro independente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Comigo, Margarida Gomes, jornalista do Diário Público. Boa tarde. Dr. Daniel Bessa, professor Daniel Bessa, queria-lhe perguntar... Entrou recentemente no Conselho Consultivo do Conselho Estratégico Nacional do PSD. A questão é, porquê? Sabe, eu, com a idade que tenho, e há quem diga que não tenho muito juízo, e uma das consequências dessa falta de juízo é não resistir a um desafio que acho interessante. E quando o desafio é interessante e vem de uma pessoa que eu respeito, eu não resisto e, portanto, eu vou. E, portanto, foi-me sinalizado que gostariam de me ter por lá, de ouvir a minha opinião no Conselho Consultivo do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Eu tenho uma consideração muito antiga, de muitas décadas, é uma história longa, não é para aqui chamada agora pelo Dr. Rui Rio, e só lhe puedo dizer que sim. E agora, se quisermos deixar esta parte mais pessoal, digamos, e mais afetiva, e irmos à política, eu não me revejo, isso é público e notório, eu não me revejo na solução política que hoje governa o país. Acho que é necessária uma alternativa. Se vai ter muito êxito ou não, logo veremos. E, portanto, acho que ainda tenho o direito disso, não é? Acho que ainda tenho o direito disso. E, enfim, não me sinto obrigado a grandes explicações, mas já que a pergunta me foi feita, a resposta está dada. Uhum. Perguntava-lhe também, foi ministro de António Guterres, apoiou o Dr. Rui Moreira para a Câmara do Porto e agora aconselha Rui Rio. Houve aqui uma viragem da sua parte? Eu já contei a minha, depois do 25 de Abril, por razões muito relacionadas, enfim, com família e pessoas mais próximas, onde eu andei mais perto foi do MDP, do PC, vão 45 anos. Depois nós vamos crescendo, vamos evoluindo, uns andam da esquerda para a direita. Parece que é, enfim, a figura mais comentada a esse respeito é o Willy Brandt, não é? Aquela coisa que aos não sei quantos eu fui comunista, depois fui socialista, depois fui social-democrata. Portanto, outros andam da esquerda para a direita, outros andam da direita para a esquerda, o professor Freitas do Amaral, por exemplo, eu direi que é a vida. Portanto, eu gosto muito de pensar pela minha cabeça. Eu nunca estive filiado em partido político nenhum. E, portanto, nos primeiros anos depois do 25 de Abril, sim, eu andei por ali. Depois, em 92, talvez, o engenheiro Guterres desafiou-me. Era nessa altura para ver se conseguíamos derrotar o professor Cavaco Silva. Eu, nessa altura, enfim, meti-me em grandes trabalhos porque dei uma entrevista onde, além de outras coisas, disse que entre o PS e o PSD era mais o que os unia do que o que os separava. Portanto, isso criou um enormíssimo problema. E, portanto, nessa altura, o professor Cavaco Silva ia a caminho de 10 anos de governo, parecia a altura de criar uma alternativa. E hoje continua a parecer uma altura de criar uma alternativa. Não? Eu não vou dizer que não mudei, porque há quem olhe para estas coisas e diga eu estou no mesmo sítio, os outros é que mudam. Não chego a esse ponto, digamos, nem isso é grande problema. Portanto, eu não estou contente. Acho que é necessário criar uma alternativa. Acho que ela passa pelo Dr. Rui Rio, que é uma pessoa em quem eu confio, sim. Uma ajuda, eu lá estou. E deixe-me dizer que, já para concluirmos, que eu acho que essa operação de criar o Conselho Consultivo dentro do Conselho Estratégico Nacional foi muito bem sucedida. Portanto, eu acho que opositores internos do Dr. Rui Rio, com quem eu também vou conversando, enfim, talvez não gostem nada dele, mas acham que correu bem essa operação de criar o Conselho Consultivo. E eu, quando me vejo ao lado de pessoas com a experiência política e a maturidade de um Dr. Miguel Cadilha, ou de um Pacheco Pereira, por exemplo. Outro que não está sempre no mesmo sítio, não é?
Ou quando me vejo ao lado de um engenheiro Miramaral, por exemplo, que eu acho que, enfim, se Portugal teve um ministro da Economia, foi ele. Chamava-se da indústria na altura, mas... Portanto, quando vejo ao lado de pessoas com um traquejo político e uma experiência como o Dr. Miguel Cadilho ou o engenheiro Miramaral, ou com uma reflexão política como, por exemplo, Pacheco Pereira, José Pacheco Pereira ou Miguel Poiares Maduro, acho que não estou mal acompanhado. Defendeu aqui uma alternativa ao Partido Socialista. Para quando essa alternativa? Não sei. Os portugueses... A senhora Thatcher preconizou um dia que este tipo de soluções acaba quando acabar o dinheiro dos outros, não é isso? Não é nem maluco, não é doido. A senhora Thatcher é inteligente e, portanto, tem sido assim. O Partido Socialista tem governado, tem sido o partido de governo em Portugal nestes últimos muitos anos, não é isso? E acabou na última aventura, acabou quando acabou o dinheiro dos outros. E desta vez talvez não seja muito diferente. Não estou muito convencido que seja para breve. Professor Daniel Bessa, como é que tem visto a oposição de Rui Rio? Há quem diga que é demasiado descafeinada, de que devia ser mais assertiva. Cada um é como é. Portanto, cada um é como é. Não vale a pena nós estarmos agora aqui seguindo uns guiões, a fazermos aqui uns números que não sei quem vem achar muito bem. O Dr. Rui Rio é assim. E portanto, eu respeito e sinto-me bem acompanhado. Mas assumir uma alternativa não passa também por seguir um guião? Vamos lá, o Dr. Rio, eu já ouvi dizer, acho que não é segredo, não sei se ele gostará muito que eu vá dizer isto, mas não é segredo, ele já o disse, diz que as eleições não se ganham, perdem-se. E eu até estou de acordo. As eleições não se ganham, perdem-se. E é preciso que, quando alguém perde umas eleições, haja uma alternativa suficientemente credível para que possamos seguir em frente. Talvez o Dr. Rio pudesse ajudar um pouco mais a que as eleições se perdessem. Mas ele é assim. Eu já ouvi dizer isto, por exemplo, numa reunião com empresários. Então defendia mais cafeína na oposição? O que eu estou a dizer é que talvez pudesse ajudar mais a que se perdessem mais depressa. Mas quem sou eu? De política o Dr. Rio sabe, eu não. Identifica-se com o PSD de Rui Rio. Gostaria de o moldar mais à sua imagem? A quem? Ao PSD ou ao Dr. Rui Rio? Aos dois. Aos dois? Não, as coisas são o que são. A mim ninguém me muda. A não ser a minha mulher, talvez. E, portanto, eu sou muito pouco moldável e não me sinto mal de todo. E, portanto, da mesma maneira que eu sou pouco moldável e não me sinto mal de todo. Bem, mudar o PSD, isso é uma coisa que nunca me passaria pela cabeça, não é? Eu comecei por dizer que aos 20 e tal anos estive próximo do PSD, portanto, quem tem uma experiência dessas sabe que um partido político é uma coisa que talvez o Dr. Soares consiga moldar um partido político, talvez o Dr. Francisco José Carneiro, não sei se conseguiu muito. O Dr. Soares, sim, talvez tenha conseguido. São pessoas muito, muito especiais e com aptidões. Portanto, eu mudar um partido político não me passa sequer pela cabeça. E mudar uma pessoa também, porquê? A única coisa que eu estou a dizer é que talvez o Dr. Rio pudesse pôr um pouquinho mais de pimenta, digamos assim. Talvez. Entre a cafeína e a pimenta? Sim, são dois estimulantes. Portanto, Não sou muito dado. Eu uso os dois. Portanto, depende das ocasiões. Umas vezes mais cafeína, outras vezes mais pimenta. Mas por exemplo, ele recusar-se-á. Por exemplo, a forma como ele reagiu a esta coisa da pandemia, onde todos nós sabemos que nem tudo esteve bem, é típica da forma do Dr. Rio atuar, é típica, e o mundo inteiro acho que considerou exemplar. Nós não vamos usar um problema de saúde pública para criar um problema ao governo. Ponto final. E pode a doutora Graça Freitas meter os pés pelas mãos, pode alguma coisa correr mal. Os ventiladores já chegaram.
Professor Daniel Bessa, Não sei se chegaram. mas isso foi numa primeira fase. Entretanto, transcorreram alguns meses. Pois. Deu para perceber a situação nos lares, deu para perceber, para fazer outro tipo de análise. Não deveria ter sido criada uma visão... Eu já fui muito além daquilo que deveria ter ido aqui. Portanto, eu de política não percebo nada. Quem percebe é o Dr. Rui Rio e o Dr. Costa, esses percebem. E, portanto, a única coisa que me lembrei foi de meter aqui uma notinha sobre estimulantes. Ora pimenta, ora cafeína. Ora cafeína. Como é que viu a primeira reunião do órgão consultivo do PSD em Coimbra? Sai um apelo à igualdade de oportunidades na sociedade portuguesa? Vamos lá ver, José Bastos e Margarida Gomes, com todo o respeito e toda a consideração por ambos, que é muita, como sabem, pelos dois, por razões que não vou agora chamar para aqui, mas, enfim, está dito. A última coisa que faltava era que eu agora viesse comentar, para além de dizer que me senti muito bem acompanhado, que a reunião correu muito bem, eu fiz e farei o meu papel, que será sempre o de dar... Mas uma conclusão, o de dar a minha opinião, enfim, o meu conselho é talvez excessivo, a minha opinião. Mas não admirará ninguém que tivesse vindo uma conclusão dessas. Se há déficit em Portugal, é em matérias como igualdade, cidadania. Eu acho normal que venham daí observações desse tipo. Ainda por cima um partido que se recentrou, que se considera social-democrata. É normal que saiam observações desse tipo. O Sr. Professor tem ouvido as apresentações de António Costa e Silva? Sim, tenho ouvido. Li o relatório, não é? Li o documento. Tenho ouvido, sim, claro. O que tenho para lhe perguntar é, de 0 a 20, que nota lhe merece o documento que o Presidente da Parte é que se apresentou ao Governo? Estamos quase como na disciplina de cidadania. Era preciso saber o programa e os objetivos, não é? Mas eles são conhecidos. Como diz? Alguns deles são conhecidos. Não, vamos lá ver. Há aspectos... Por exemplo, se eu quiser olhar para questões como modernidade, mundivivência, atenção, digamos, às preocupações e aos sentidos de evolução do mundo, estaria muito perto de 20. Eu sou um admirador do engenheiro António Costa e Silva. Ontem o Primeiro-Ministro chamou-lhe engenheiro e poeta. É as duas coisas. Fiquei um bocado baralhado com aquela não sei muito bem, enfim, partindo do princípio que um político, eu ainda posso dizer as coisas menos ponderadas, mas um político como o nosso Primeiro-Ministro, tudo o que diz é muito ponderado, não sai daquela boca nada, e portanto aquela referência eu achei um bocadinho insólita, digamos, referir-se ao senhor como engenheiro e poeta, mas sim, ele é engenheiro e é poeta, e eu tenho a maior das considerações, seja pelo engenheiro, seja pelo poeta, e eu acho que, por exemplo, em alguns temas, o engenheiro Costa e Silva tem um conhecimento imenso, por exemplo, do tema da energia. Não sei se haverá em Portugal muita gente que mexa no tema da energia como o engenheiro Costa e Silva. Depois, se formos a questões como, por exemplo, execuibilidade, capacidade de priorização, eu acho que o engenheiro António Costa e Silva fugiu a isso. Não sei se lhe foi pedido, mas ontem o Primeiro-Ministro disse, está à vista de toda a gente, aquilo não é tudo para executar. Em certo sentido, funciona como um menu de linhas possíveis. Professor Daniel Bessa, intervenção. E como académico, tem alguma reserva? E aí 14. Tem alguma reserva à escolha de uma personalidade para este tipo de missão? No passado tivemos o relatório Porter. Eu já fui encarregado de missão. Tivemos o relatório Porter.
não há aqui, enfim, uma figura quase messiânica, o risco de... Eu fui encarregado de missão no governo de Durão Barroso, portanto, pelos ministros, na altura da Carlos Tavares, ministro da Economia, e o ministro da Segurança Social, acho que era assim, não sei, Bagão Félix, se não estou António Bagão Félix, se não estou enganado. E, portanto, foi-me pedido que olhasse para o Portugal desfavorecido, que propusesse algumas, enfim, fizesse sugestões de intervenção, e eu lá fiz. E o que ficou desse seu contributo? Ficou muito pouco. Mas é sempre assim. A diferença maior em relação ao que eu andei a fazer e ao que o engenheiro Costa e Silva andou a fazer em matéria de processo é que, por exemplo, a mim foi-me dado bastante tempo, eu tinha um pequeno orçamento, pude contratar gente, tive gente a trabalhar neste processo no país todo, Trás-os-Montes, Minho, Alentejo, Algarve, Beira Interior. Houve gente a trabalhar no país todo sobre os setores e as regiões menos favorecidas. Fizemos um trabalho, vamos lá ver, eu também acho que isto são tudo coisas de muito longo prazo, portanto é preciso, por exemplo, houve uma implicação prática do meu trabalho, o mapa que molda os benefícios em função do grau de interioridade. Esse mapa, que eu acho que já havia, terá sido ligeiramente corrigido, continuou a haver, mas eu lembro-me, sim, que uma das consequências foi uma redefinição do mapa que gradua os incentivos em função do grau de desfavor das regiões, às vezes diz-se da interioridade. Até me lembro que, abandonei a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira por causa disso. Porque eu era lá presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, o presidente da Câmara não gostou nada daquilo, das minhas sugestões, porque achava que o Alto Minho era muito pobre e merecia a prioridade máxima, e eu achava, comparado com a Beira Interior e Trás-os-Montes, não era assim tão pobre, e portanto o presidente da Câmara um dia disse em público que o presidente da Assembleia Municipal tinha de se lhe explicar, e a explicação que eu entendi dar foi vir-me embora. Como académico, como gestor... Portanto, teve um mapa. Voltando ao plano Costa Silva, tem suficiente informação sobre a análise custo-benefício de muitas das propostas? Não, mas isso também... Isso era relevante? É relevante nesta altura? Isso é relevantíssimo. Mas isso é na hora de definir prioridades, de avançar com projetos para a execução. Eu há bocado disse aqui que não me revejo muito na solução governativa e na generalidade das intervenções do Primeiro-Ministro, já o disse. Eu, por exemplo, acho que ontem na Gulbenkian António Costa esteve bem. Eu talvez esperasse um pouco mais de concretização. Ao fim de 2h30 lá na Gulbenkian, bem sei que o engenheiro e poeta ocupou 2 horas e o jurista e membro do executivo, o primeiro-ministro, gastou 1 hora, mas eu esperava um bocadinho mais, eu esperava um bocadinho mais de concretização, de definição, mas depois percebi. António Costa veio dizer que entramos numa espécie de reta final, portanto, a 15 de outubro as propostas têm que ser apresentadas a Bruxelas, portanto, ontem era 15 de setembro, portanto, entramos no último mês, disse que ia ouvir os partidos e os parceiros sociais, disse que a Assembleia da República tinha que ser ouvida, e, portanto, mesmo que na sua cabeça já haja ideias muito claras sobre esses aspectos mais de execução e de prioridades, não foi por aí. E sim, na altura de vermos o que vamos fazer, espero eu que o tema do custo e do benefício... Uma das questões é a aposta na alta velocidade ferroviária, com a questão do TGV. Enfim, a sigla proibida, o professor Costa e Silva veio mesmo dizer que não quer saber se é alta velocidade ou velocidade alta, já disse isso no passado, insistindo que é preciso andar depressa em carris, porque os voos vão ser proibidos até 600 ou 1000 quilómetros. Como é que olha de repente, para esta nova paixão ferroviária e, sobretudo, para a questão, e o senhor é particularmente sensível à questão das exportações, para a questão da bitola europeia e do Porto de Lisboa? Eu tive a oportunidade de olhar para o documento há poucas semanas com muita atenção
E o engenheiro António Costa e Silva vai buscar duas linhas, digamos assim, estratégicas que atravessam Portugal desde há muitos séculos. E, portanto, a ligação à Europa, por um lado, que durante muitos anos foi a Espanha, mais tarde a Europa, e a ligação ao outro lado do mundo pelo mar. E ele diz que isso são duas constantes, digamos assim, da história portuguesa, umas vezes mais para um lado, outras vezes mais para o outro, e há dois grandes déficits nessas ligações. A ferrovia e a parte portuária. E pronto, quando eu dizia há bocadinho que me aproximei do engenheiro Guterres, contestando na altura o professor Cavaco Silva, se os 10 anos de Aníbal Cavaco Silva deixaram alguma coisa em matéria de infraestruturação, é a rodovia. O engenheiro Costa e Silva acha que no essencial aí não há nada a fazer. Em matéria de ferrovia e de portos, sim. Em matéria de ferrovia e de portos, sim, eu estou completamente de acordo com isso. E a ferrovia, enfim, há uma dimensão interna que é basicamente o Porto de Lisboa. Não sei se haverá alguma coisa nas áreas metropolitanas, lá para Lisboa e aqui para o Porto, ligado aos metros. E depois há o problema da ligação ferroviária à Europa para mercadorias. A questão da habitual europeia. Sim, e portanto aí, enfim, quem sou eu, nem vou meter em coisas que não domino bem. Eu diria é que a ligação à Europa é basicamente para aproximar o país dos mercados europeus e, portanto, o que eu espero é uma ligação ferroviária que facilite o mais possível essa aproximação. Sr. Professor, posso lhe perguntar se nos pode apontar um exemplo retirado das ideias básicas, das ideias gerais do documento do professor António Costa Silva? Um exemplo? Sim, uma ideia que tenha lido e que acho que vale a pena ser aproveitada. Bem, eu, por exemplo, estou a dizer que, digamos, esta aposta na ferrovia, na dupla dimensão em relação ao Porto de Lisboa, o engenheiro Costa e Silva também aprendeu um bocadinho de política, talvez sabe, o engenheiro Costa e Silva. Ainda eu não sabia nada, já ele andava lá por Luanda com lições aceleradas de política e pagando um preço muito, muito elevado, que aliás faz parte das razões pelas quais eu tenho o maior respeito por ele, digamos, a esse percurso todo. Ora bem, e portanto, ele não fala em TGV, mas, enfim, qualquer pessoa vai-se mais do Porto a Lisboa que de Lisboa ao Porto, não é isso? De Lisboa ao Porto é só para voltar. E portanto, todos nós sabemos que o resultado, o ponto em que estamos em matéria de ligação entre o Porto e Lisboa é fraco, porque gastou-se muito dinheiro e não se melhorou nada. E, portanto, TGV ou sem TGV, eu estou como ele, não, tanto me faz. Mas é uma questão de sigla. No período pré-pandemia, há cerca de um ano e meio, o Primeiro-Ministro, numa entrevista ao El País, dizia que TGV era uma sigla muito, muito complicada em Portugal. Não sei, não sei. Eu gostava de chegar mais depressa a Lisboa. O engenheiro António Costa e Silva vai por aí e eu estou de acordo com ele. A questão dos portos e dos aeroportos, também estou completamente de acordo com ele. A área em que exprimi mais dúvidas, talvez porque eu não sei, embora ele saiba, é a história do hidrogénio. Onde enfim, as dúvidas vêm de onde? De se admitir... Costa e Silva diz não ser nenhum delírio tecnológico. Quer o hidrogénio, quer o lítio. Como é que o senhor olha para um plano nacional para o aposta? hidrogénio, julgo eu, onde se prevê gastar 7 a 9 mil milhões de euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E portanto, num país... eu admito que não seja nenhum delírio tecnológico. Mas delírio ou não delírio, eu acho que em Portugal não se deve saber muito disso. Experiência empresarial nessa área é nenhuma e, portanto, parece-me muito dinheiro para começar. E depois nós temos antecedentes. Uma história deliciosa, não é isso? A história do solar, da aposta que em determinado momento foi feita no solar, através de um sobrepreço pago aos produtores. As rendas garantidas. É uma das razões pelas quais Portugal tem uma das energias
mais caras do mundo. Portanto, não, uma das consequências dessa aposta é esta energia entre as mais caras do mundo e portanto, eu sou sensível a esses argumentos e esses apelos à cautela e à prudência. Estou próximo do professor Clemente Pedro Nunes, que na altura própria contestou o solar, agora fez um paralelo e, portanto, disse que era preciso os mesmos cuidados a propósito do hidrogénio e isto mereceu-lhe o reparo de João Galamba de que é um aldrabão encartado. E provavelmente é o que me chamarão a mim. Não, o engenheiro Costa e Silva, que eu não é que tenhamos uma relação pessoal muito intensa, mas sim, conhecemos-nos pessoalmente e não o vejo a chamar aldrabão encartado. Neste caso, o hidrogénio falta também uma avaliação rigorosa custo-benefício, independentemente de estarmos perante uma nova tecnologia, portanto, com potencial de crescimento e de inovação. Que até nem seja muito sofisticada, mas eu sou mais de pequenos passos. Gosto de experimentar para ver. Sabe que eu orgulho-me de poucas coisas ao longo da vida. Em relação ao lítio, tem a mesma posição? Ainda sei menos. Mas, por exemplo, a minha experiência ali na Porto Business School, que eu costumo dizer é uma das poucas coisas na vida em que me orgulho verdadeiramente, eu era muito dada a esta coisa de eu não ter experiência, de me estar a dirigir a alguém. Será que vai confiar em mim? Não confia? Há risco. E sabe qual era o meu modelo de negócio? Eu confio em mim. Deixe-me experimentar. Eu não lhe cobro nada à cabeça. Ponha mais experiência. Se isto começar a correr bem, paga-me e continuamos. Se isto correr mal, eu não lhe quero nada, só tenho que lhe pedir desculpa, não me paga nada, não continuamos e eu vou embora. Era este o meu modelo de negócio, porque realmente... E é esse o seu modelo de negócio para o hidrogénio e para o lítio? Era começar mais devagar, pôr-nos à prova e depois logo se via. Ontem o Primeiro-Ministro dizia que não se pode olhar para o país como se fosse uma folha em branco a propósito do plano Costa e Silva e que não pode ser desenhado agora como queremos o país. Este tipo de declaração garante-lhe, do seu ponto de vista, que alguns choques possam ser suavizados? Por exemplo, as tensões à volta da demonização do diesel numa economia de pequenas e médias empresas como a portuguesa. O meu problema com o Primeiro-Ministro nunca foi... Comigo, normalmente, as pessoas têm problemas com o que eu digo e não com o que eu faço. Eu nunca meti em grandes problemas por coisas que fiz. Agora, por coisas que disse, eu já meti em grandes problemas na vida. O Primeiro-Ministro, desse ponto de vista, é diferente. O meu problema com o Primeiro-Ministro não é com o que ele diz, é com o que ele faz. Portanto, eu normalmente sou de acordo com o que o Primeiro-Ministro diz. E o que é que ele não faz bem? Bem, depois há questões de discussão. Há questões de discussão. Eu lembro-me de já lhe tirar o chapéu e dizer que o seguiria até à morte. Até à morte. Foi assim, veja lá o exagero, onde chegámos. Na sequência de uma declaração que ele teve, ainda antes de ser Primeiro-Ministro, onde disse que o maior problema de Portugal foi o não se ter adaptado à última onda de internacionalização e de globalização. A partir de 2000, a economia portuguesa começou a correr mal e o nosso Primeiro-Ministro disse um dia, que ouvi na Rádio Renascença. Era uma conferência da ordem dos contabilistas, dos técnicos oficiais de contas, e o Dr. António Costa tem esta declaração. Eu tirei-lhe o chapéu. Eu mostrei-me absolutamente de acordo, porque eu não posso estar mais de acordo. Um país que não cresce há 20 anos é um dos países que no mundo cresce menos e cresceu antes. Tem realmente um problema. E não cresce a partir do momento em que se dão estas mudanças. Portugal não soube responder à abertura e à globalização que se intensificou a partir de 2000. E, portanto, o Primeiro-Ministro disse isto e eu estou completamente de acordo com ele. E 20 anos depois estou à espera da primeira coisa que faça que responda a este problema. E, portanto, com o que disse, eu identifico-me absolutamente. Com o que faz, não tanto. Está à espera, no próximo orçamento,
em circunstâncias muito complexas, de elaboração muito difícil, encontrar uma resposta para essa sua dúvida? Não, sabe, voltamos ao plano Costa e Silva. O engenheiro Costa e Silva. Mas agora estava-lhe a perguntar especificamente sobre o orçamento de João Leão, o primeiro orçamento. Mas o engenheiro Costa e Silva diz: eu estou aqui com uma coisa para fazer a médio prazo. Mas não há médio prazo se não formos capazes de sobreviver a curto prazo. E o próximo orçamento tem que ver com isso. Portanto, o próximo orçamento é ver, enfim, como é que vamos mitigar a desgraça. Subindo o salário mínimo... Não me parece que seja muito boa ideia. Não me parece que seja muito boa ideia. Normalmente, o salário mínimo... O salário mínimo tem como ponto de partida uma intervenção política voluntarista. Portanto, é política, não é economia. Mas, por exemplo, sabe-se que o pior dos momentos para aumentar um salário mínimo é aquele em que o desemprego tende a explodir. Porque, enfim, se o desemprego tende a explodir, e se isso é um problema, aumentar o salário mínimo não vai ajudar nada. É evidente que o governo, esta maioria, nos dirá: nós durante estes últimos anos aumentámos o salário mínimo, as vozes da desgraça diziam que ia haver desemprego, não houve desemprego nenhum. E tem razão, porque a economia estava a bombar. E, portanto, digamos assim, a economia estava a funcionar razoavelmente, nada de exaltante, mas razoavelmente. O salário mínimo foi aumentado, as empresas acompanharam, não morreu ninguém. E o argumento do efeito positivo do aumento do salário mínimo no crescimento económico? Eu aí sugiro que passem o salário mínimo para 1.000 euros por mês, porque deve ser mais maior. Quando é que acha que será possível voltar à era de 2019? À era de? Em 2019. Quando é que será possível? Ou seja, quando é que será possível nós sairmos desta crise e quando é que é possível? Vai-me cobrar umas coisas que eu disse sobre isso, não é? Porque eu cheguei a dizer que não me via em vida no mesmo nível de PIB com que vivia em 2019. E disse também que estávamos numa situação de guerra, disse também que estávamos ao mesmo tempo num cenário de negação sobre os efeitos da crise, da pandemia no nosso nível de vida. A alusão à guerra tem implicações terríveis e a comparação com a guerra veio bem, as consequências são, enfim, não temos aí a destruição das cidades, nem temos a morte das pessoas. Mas tínhamos a imobilização de boa parte do tecido produtivo. Mas na guerra o tecido produtivo tem que ser posto a funcionar, porque senão a guerra perde-se. E aqui o problema maior com que nós nos defrontamos a curto prazo é o problema do consumo e das pessoas. As pessoas não estão a morrer numa guerra. As pessoas mudaram porque estão assustadas e retraíram-se imenso em determinados aspectos de consumo. Onde é que estão os fulcros da crise? Aviação. Primeiro nas viagens, depois na produção dos aviões, agências de viagens. Turismo de uma forma geral? Diga? Turismo da forma global. Mas depois aqui, se eu for à hotelaria e à restauração, nem sempre é turismo. Quer dizer, eu não posso considerar turistas todas as pessoas que vejo num restaurante. Num restaurante, pelo menos. Já não vou à hotelaria. E, portanto, as pessoas estão com imenso medo. Há mudanças enormes. Estão a gastar menos. A questão da roupa. Era a conversa com o meu taxista quando vinha para aqui. Nem estava descontente todo o taxista, porque me dizia que as pessoas, enfim, não é como era, mas vai dando, digamos. Ele dizia, um colega meu, agora fica contente se fizer 80 euros num dia, no táxi, e há um ano talvez só ficava contente com 100 euros. Mas vai andando. Agora, por exemplo, e dizia-me ele, sabe, as pessoas terão que andar de táxi, alguns terão que andar de táxi, têm que comer. Mas, por exemplo, em matéria de vestuário, há mudanças radicais. Eu fui a Lisboa outro dia, já não ia há 6 meses. Tudo o que eu ia fazer a Lisboa, obrigado a manter no carro, a consumir a gasolina, a usar a autoestrada, enfim, a parar nas áreas de serviço, a ir vestidinho com uns certos cuidados. Durante esses 6 meses eu fiz isso em casa. Não vou agora dizer em que moldes em termos de indumentária,
Mas o que eu gastei durante estes 6 meses a trabalhar por videoconferência e à distância em casa não tem comparação possível com o que eu teria gasto se tivesse ido a Lisboa como do costume. E esse é o problema. E o engenheiro Costa Silva diz, e muito bem, que não vale a pena estar a pensar em hidrogénios e em ferrovia e em portos e em mais não sei quantas coisas para daqui a 1 ano ou 2 ou 3 durante 10 anos se nós não resolvermos esse problema de imediato. E se o Primeiro-Ministro diz que tudo isso se faz sobre uma página que não está em branco, tem toda a razão. Professor Daniel Bessa, e onde é que, do seu ponto de vista, se joga nos próximos dias, nos próximos meses, a sobrevivência de empresas e empregos num longo inverno, pelo menos até à descoberta da vacina? O sucesso depende de cada um de nós mais do que das orientações da doutora Graça Freitas ou das autoridades ou do governo? Vamos lá ver. Eu estou do lado dos que apelam às pessoas para que vão para a rua. Para que vão para a rua. E para que, na medida do possível, retomem os seus padrões de consumo. E apelo quase como um dever cívico e um dever de cidadania. Porque, se não for assim, pior. Em relação ao governo, o governo está dependente da ajuda que possa receber. Enquanto o dinheiro de Bruxelas, quando começar a vir, enquanto vier, eu penso que é possível ter uma resposta, enfim, que mitigue o sofrimento. Se as coisas mudarem, nós não temos condições. Nunca a palavra bazuca teve um significado, até do ponto de vista metafórico, tão suave. Sim. Portanto, e tão agradável. Eu acho que é uma bazuca e é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E depois temos também o BCE. Não entra nessas contas, mas tem ajudado. Se o BCE tivesse ajudado o engenheiro Sócrates como está a ajudar agora, provavelmente nós não tínhamos tido a troika. O Sr. Professor tem alguma ideia de quanto E teríamos ainda o dinheiro? engenheiro Sócrates? Talvez. Tem alguma ideia de quando é que pode começar a chegar esse dinheiro? Eu acho que este ano não... Bem, há algum dinheiro, julgo eu, que já vai chegando para aplicações muito definidas. Penso eu, questões de emprego, por exemplo. Sim, são pontuais, mas o agora, dinheiro... o bolo maior, Sim, o bolo maior é para chegar em 10 anos. É para chegar em 10 anos. Obriga a um plano que Bruxelas tem que aprovar e que o governo português vai apresentar na primeira versão, no dia 15 de outubro. Não sei se em 2021 chegar algum dinheiro, para além deste pouquinho que tem chegado, muito ligado aos problemas do desemprego, penso eu, enfim, não será bom. Mas eu acho que, no que se refere à parte mais... é de médio e longo prazo, mais ligado ao investimento, esse dinheiro não vai chegar depressa. Deixe-me só pegar numa ideia que deu, que é da alternativa a este governo. Para o Sr. Professor, a alternativa passa por Dr. Rui Rio? Bem, não há outra. Não há outra. As pessoas podem gostar mais, podem gostar menos. O Bloco de Esquerda e o PC, tanto quanto percebo, ainda não fazem um governo sozinhos. O CDS e o Chega também não. Já agora, passando por cima da questão, se entenderiam ou não, seja à direita, seja à esquerda, porque se o CDS e o Chega não se entendem e o PS talvez também não se entenda, nomeadamente com o Chega, e entre o Bloco e o PC também. Mas isto para dizer que, até ver, as soluções do governo em Portugal serão encabeçadas pelo Partido Socialista ou pelo PSD. Até ver. A terminar, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estarão em silêncio até esta quinta-feira sobre o apoio do Primeiro-Ministro à recandidatura do Presidente do Benfica, nas circunstâncias em que todos conhecemos, ou que todos conhecemos. Pergunto-lhe, para terminar, é um erro o líder do Governo de Portugal associar o seu nome ao futebol profissional e àquele dirigente em particular? O Dr. António Costa é Primeiro-Ministro de Portugal e eu sou um cidadão português e, portanto, é o meu Primeiro-Ministro. E resolveu apoiar aquele candidato à direção daquele clube. A questão, do meu ponto de vista, tem sido excessivamente posta na questão do ato em si e do apoio. Se calhar não lhe fica muito bem,
mas não passa mal nenhum. Não passa, não morre ninguém. A mim o que me custou é que fosse apoiado aquele candidato. É um concorrente aqui da casa, mas eu não resisto a citar aqui uma peça jornalística que li há 2 ou 3 dias, da Helena Garrido, no Observador. Eu nunca vi nada com que me identificasse tanto, e a quem nos está a ouvir e nos vai ler, eu permito-me sugerir que leia aquela peça. E eu só pude agradecer à Helena Garrido e dizer-lhe que aquele apoio me ofende. Me ofende como contribuinte, me ofende como cidadão e me ofende como pessoa. Me ofende como contribuinte porque eu sei o quanto os contribuintes portugueses foram lesados por aquela pessoa. Me ofende como cidadão porque eu sei do envolvimento daquela pessoa em processos de justiça, nomeadamente em processos que pretendem denegar justiça. E me ofende como pessoa porque os meus valores não têm nada a ver com aquilo. E, portanto, sim, aquele apoio não é por causa de umas eleições num clube de futebol. Eu sei que o Presidente da República apoiou o presidente do Sporting Clube de Braga há uns anos, quando era um mero comentador, e agora entendeu não apoiar, e do meu ponto de vista, muito bem. Da mesma forma que o Dr. António Costa diz que ninguém deve meter-se, por exemplo, a apoiar candidatos no PS, a apoiar candidatos à Presidência da República. Muito bem, muito bem. Mas eu não vou tão longe. A mim, o que me ofende é aquele apoio àquela pessoa, àquele candidato, e ofende-me como contribuinte, ofende-me como cidadão e ofende-me como pessoa. Muito obrigado, professor Daniel Bessa, entrevistado no espaço Hora da Verdade, uma parceria Renascença Jornal Público, hoje com Margarida Gomes.